o santuário que nós conhecemos. Tá? Este aqui é indispensável, tá? Não tem nenhuma desculpa para nós não saber sobre os pormenores, pelo menos assim de maneira pincelada, o santuário, né? Isso daqui, esse desenho ele tem que ser, todos nós temos que saber, todo cristão tem que saber, de qualquer religião ele tem que saber, tá? Então nós vamos continuar estudando, tá? Nós estivemos trabalhando, esse meu desenho, ele é... Tá? Então, todos têm que saber. Então, é papo do diabo dizer de que aquilo já foi e nós não precisamos, ok? Porque aí está todo o plano da salvação, está ali. Essa é a agenda de Jesus, tá? Essa é uma agenda profética, tá? E ela é uma representação, um teatro do que exatamente é feito no céu hoje, tá? Então nós vamos continuar, nós falamos sobre as duas partes, falamos na parte do átrio, do lugar santo, do lugar do Santo dos Santos, lugar santíssimo, e agora o fim do trabalho de Jesus lá, tá? Vamos orar antes de começarmos, tá? Pai amado, mais uma vez agradecemos porque o Senhor tem nos cuidado até este momento. Nos deu a oportunidade de poder mais uma vez estudar a sua palavra. E por favor, que este conhecimento não fique apenas numa informação de que é assim, de que nós possamos viver de acordo com a realidade que está acontecendo lá no céu. O Senhor tem disponibilizado, não tem medido nenhum esforço para poder se disponibilizar para salvar todo ser humano. Pai amado, por favor, quero te pedir que o Senhor abençoe todos os que estão estudando, todos que irão estudar a sua palavra, principalmente estas coisas, porque mostram o seu caráter, quem o Senhor é. Muito obrigado por isso. A mim só me usa como uma voz, que os filhos ilumina, Senhor, nas mentes deles, para que eles possam entender e compreender e ouvir a sua palavra, a sua voz. Em nome de Jesus, amém. O fim do ministério de Cristo no santuário. Aqui no santuário, tá? O meu desenho, eu tenho eu tenho um pequeno problema com projeção, né? Tá? Olha aqui. Então, primeira face do trabalho de Jesus, vou colocar a primeira face, a segunda face, a terceira face, tá? E no santuário, tá? A representação, o teatro que havia é o seguinte: o sangue daqui era tirado, era colocado, esvaziado aqui, constantemente era manchado de pecado aqui, simbolicamente. Aí, num certo horário da manhã, 9 horas da manhã, o santuário, o cordeiro do santuário purificava isto e era trazido para cá e era despejado aqui na cortina. Então estavam sendo registrados todos os pecados, tá? Isso era todos os dias, tá? O dia inteiro. Então, a um horário da tarde, às 3 horas da tarde, havia essa purificação de novo, só que purificava aqui e manchava aqui. Então, isso era todos os dias, até chegar uma vez ao ano, tá? Então, aí tinha a purificação total do santuário. Então, todo essa mancha que havia aqui, simbolicamente, era transferido para o bode de Azazel e ia embora. Então, aqui, estava sendo limpo uma vez ao ano. Tá? Só que quando, nesse dia, o dia 10 do 10 de qualquer ano, de todos os anos, que no nosso calendário deveria ser 22 de outubro de todos os anos, tá? Então, o sumo sacerdote, tá? Que
entrava neste compartimento, despejava o sangue aqui, apresentava para Deus, e aí eles ficavam um tempo que está aqui, um intervalo de tempo. Vou escrever como nós, os físicos, escrevemos. Intervalo de tempo significa o tempo antes e o tempo depois, todo esse tempo. Depois ele tinha que sair. Quando ele saía, aí saía para abençoar o povo, o pecado ia ser transferido e ir embora. Então, ficava tudo isso limpo, ok? Então, o que eu quero dizer é que aqui há um intervalo de tempo, que significa um tempo inicial, tá? Aliás, um tempo final menos um tempo inicial. Quando é o tempo inicial que está aqui? Que é quando o sumo sacerdote entra. Quando que entrou? Então, se nós formos colocar aqui uma linha de tempo, aqui nós temos o ano 31 depois de Cristo, porque foi o dia 31 que Jesus vai morrer. Ele vai ascender, vai para o céu, ainda no ano 31. Pentecostes cai ainda no ano 31. Tá? E aí, 3 anos depois que Jesus ascendeu, 3 anos depois, tá? Estevão vai morrer. Quando acaba as 70 semanas. Tá? Então, o trabalho de Jesus já estava sendo feito aqui. E quando é que vai acontecer este passo que está aqui? O dia de Yom Kippur. Vai acontecer o dia 22 do 10, só que agora em 1844. Então aqui é que passa e vem para este lado que está aqui. E aqui ele vai começar. Então este tempo inicial é 1844. Estamos em 2026. Né? Pode colocar o próximo slide, por favor. Tá? Estamos... tudo isso que eu estou falando, tá? Eu estou mostrando, está aqui. Tá? Estamos em 2026. 24, não, 26. Daqui, de lá até aqui, quanto tempo passou? Fazendo as contas, dá mais ou menos uns 186 anos. De 2000, faz as contas, 2024, 26, menos 1844, dá 100, tá? Nos estudos dizem mais de 180, mais de 170, tá? Mas quanto? E quando que vai acabar? E quando que vai ser este fim que está aqui? A gente não sabe, nós estamos aqui no meio ainda. Aqui no meio, quase no final. Tá? Então, como ele vai sair, o que eu quero dizer é o seguinte, como ele vai sair daqui, então aqui vai terminar esta obra em que o sumo sacerdote e Deus estão discutindo sobre este assunto. Quando ele sai, acabou. Tá? Então, quando esse acabou, o que acontece quando esse acaba? Esse é o estudo de hoje. Tudo isso aqui foi introdução. Tá? Então, esta é a linha do tempo. Daniel 8,14, ele vai indicar quando que começa, quando é que vai acontecer, quando essa data que está aqui. Tá? Uma data específica que tem um tempo, tá? Um tempo, um evento que tem um tempo e vai ser um local, tanto no céu quanto na terra. E Apocalipse te dá onde que vai ser. Daniel te diz quando é que vai ser. E Daniel, em 8,14, tá? Ele te disse quando que deveria começar. Está Daniel capítulo 9, verso 25, quando o anjo vai explicar para Daniel a confusão que ele faz na cabeça e diz, olha, vou te explicar aqui, para você ficar tranquilo. E aí ele vai explicar a profecia das 70 semanas. Tá? Então ele começa aqui, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém com Artaxerxes. Nós temos, lá no livro de Esdras, temos três decretos, a de Ciro, a de Dário e a de Artaxerxes. A de Ciro e a de Dário, cada um aponta para algumas coisas específicas, mas não para os dois juntos, que é o que a profecia diz. O de Artaxerxes, ele especifica o que o anjo disse. Então, esse é o momento em que o ano em que começa
toda essa profecia. E aí começa, e aí nós conseguimos encontrar quando é que termina a profecia das 70 semanas. Jesus é batizado, Jesus ele é morto, aí é quando acaba a profecia, e aí restam apenas esses 1810 anos, até chegar a 1844. Tá? Então aqui que começa, só que aqui também marca o início de uma aventura, tá? Na qual nós estamos experimentando. Acontece que quando sucede esse evento, já estávamos em épocas de paz. Nós vivemos em épocas atípicas, segundo a profecia. Lá em Gênesis, tá? Egito, Deus disse que nunca haveria paz entre a serpente e a mulher. Sempre haveria perseguição. Só para você ter uma ideia, isso foi falado para Adão. O filho dele já matou o próprio irmão. Tá? Já começou ali. Na próxima geração já começou assim. Tá? E vai continuar. Quando é que a serpente para de perseguir a mulher? 1798. Foi o início de um tempo atípico, quando o instrumento de Satanás ele está ferido. Então, só que está sarando. Tá? Então, não é porque nós temos uma época de paz, temos direito a ter paz para sempre. Que a profecia diz que isso não vai acontecer. Nós voltaremos aos tempos normais, segundo as profecias bíblicas dadas a Daniel, a Adão. Próximo slide, por favor. Então, quero que prestem atenção, está aqui. Então, vai chegar um momento em que não mais vai ter trabalho aqui, Jesus. Assim como não tinha trabalho aqui, aqui também vai acabar. Próximo slide. Agora quero que prestem atenção nisso que está ali. Tá? Esse é o momento em que o fim do juízo. Nesse fim do juízo vai acontecer algumas coisas. Então nós vamos dar uma olhada nesses textos que estão ali. Tá? Então quando termina aqui, quando acaba o sumo sacerdote que está aqui, vai começar um novo ciclo. Só que isso aqui é uma representação. Aqui vai acontecer uma única vez. Uma única vez Jesus entra para o santuário, para o Santo dos Santos, e uma única vez ele vai sair. Nunca mais vai acontecer. Tá? Mas o que vai acontecer quando ele sai? Apocalipse. Tá. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15, 8. Tá. 15, 8. Acharam, né? O santuário, diz, se encheu de quê? De fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, na representação, no dia de Yom Kippur, quando o sacerdote vinha aqui, ele já tinha esse incensário que estava ali, e aqui se enchia de fumaça. Ele tinha que se encher tanto, quanto uma neblina muito densa. Você não pode ver a um palmo da sua mão. Nada. Por que acontecia isso? O sacerdote saía e Deus, a glória de Deus, enchia todo este lugar, ao ponto de você ver, através daquela barraca toda, parecia iluminar a glória de Deus, tá? Para que essa fumaça pudesse abafar, se pudesse abafar a glória de Deus, para que o sacerdote não morresse. Tá? Então, quando Moisés disse, Senhor, te conheço, a gente conversa, papo amigo, mas eu não te conheço, eu não vejo você, me deixa ver sua glória, seu rosto. Eu falei, não posso deixar ver meu rosto, porque se um mortal visse meu rosto, vai morrer. Mas tem uma saída. Aí ele colocou numa rocha, uma fenda, colocou do outro lado, e Deus passou do outro lado.
Quando ele passou, a glória era tão intensa que a rocha virou meio que transparente. Que ele, através da rocha, conseguiu ver as costas de Deus. Quem era esse Deus que está ali? Nossa, me arrepiou agora. O que futuramente seria Jesus. Tá? Só que aquela geração que viu Jesus foi a única privilegiada que conseguiu ver e abraçar, não o rosto, assim, a parte humana, o carne, né? O humano, assim, Deus. Tá? Nossa, me emocionei agora. Tá? Então, essa é a glória de Deus. A glória de Deus, ela queima o pecado. Mas como o homem é pecador, o homem também vai junto. Tá? Então, essa representação toda, tudo isso era representação de todo esse lugar santo que estava lá. Tá? Então, isso que está aqui era o que acontecia quando o sacerdote saía. É isso que estava aqui, é o que está explicando em Apocalipse 15:8. Tá? Ok? Então, quando Jesus sair, vai se encher o quê? De fumaça. Agora vamos lá no capítulo 22. Capítulo 22, versos 11. Tá? Verso 11. Tá? Se eu fosse Jesus, se eu, Victor, fosse Jesus, eu diria assim, gente, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Acabou. É óbvio, né? Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele não é tão limitado quanto a gente. Olha o que ele diz assim. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue aqui a santificar-se. Então, Jesus está separando dois grupos para cada um. Aqui tem o imundo, aqui tem o... que mais? Qual que é o imundo e o injusto? O injusto. Aqui tem o justo e quem mais? O santo. Então aqui há uma diferença muito grande. Todo santo é justo, mas nem todo justo é santo. Tá? Todo imundo é injusto, mas nem todo injusto é imundo. O oposto do injusto é o quê? É o justo. O oposto do justo é o injusto. O oposto do santo é o quê? O imundo. E o oposto do imundo é santo. Quem é o justo e quem é o santo? Salmos 15 dá uma lista, Salmo capítulo 15 dá uma lista do justo. Davi faz uma pergunta, Senhor, quem é capaz de morar com o Senhor lá no seu santo monte? Começa assim. Aí ele faz uma lista dos justos. Nada de religião. Toda uma listinha de coisas, de características de pessoas que são justas. Nenhum deles santo. Em outros salmos, nós encontramos também uma listinha de pessoas justas. Nenhum deles santo. Quem é o santo? Justo vai ser o Tupi-Guarani, que nunca conheceu o Evangelho, que ele vai ser salvo, segundo as leis deles. Quem sabe fazer o certo e não faz, é pecado. Essa é a regra para eles. Agora, para nós que já conhecemos, tem a ver com santidade. Santidade é aquele que passa por isso que está aqui. Está vendo isso que está aqui? Pelo batismo, que entra e anda na caminhada de santificação. Por isso ele é chamado de lugar santo. A nossa caminhada cristã, tá, é uma caminhada de santificação de todos os dias. Tropeçamos, esbarramos, cometemos coisas que não devemos, a consciência, o inconsciente, tropeçamos, caímos, retrocedemos, mas nunca saímos daqui. Nunca saímos daqui. Então nós pegamos e este é o caminho de santidade. Somente conseguiremos sendo santos segundo o patamar de Jesus quando Jesus voltar.
Até então, nós estaremos na caminhada da santificação. A justificação acontece aqui. E a santificação começa aqui. Tá? Todo aquele que crê é justo. Se batizou, vai na caminhada, é santo. Tá? Então, este é o santo e este é o justo. Ok? Tá? Agora, aqui, o injusto é aquele que não faz. Tá? Tá ao contrário que justo. Agora, quem que é o imundo? Aquele que já experimentou e foi para cá. Por isso é que quando se refere, lá no Novo Testamento, quando se referem aos anjos rebeldes, ao diabo, aos anjos, tá? Ele fala, e um espírito imundo. Por quê? Que ele foi o quê? Que ele já experimentou, eles estiveram aqui na presença de Deus. O próprio Satanás, ele estava na presença de Deus, ele pecou na presença de Deus. Esse é o imundo. Então significa que existirão seres humanos no final que Satanás não vai se preocupar mais em tentar ele, porque ele já é mais um igual a ele. Aqui, ó. Então pessoas que se transformaram em demônios. Não é aquelas pessoas que com chifres, nada disso. São pessoas que não têm nenhuma grama de amor por ninguém. Por ninguém. Está aqui. Tá? Por isso que Jesus deixou claro, não vai se salvar somente aquele que passou pelas águas. Se não teve oportunidade, é justo, vai se salvar. Quem é justo, continue praticando justiça. Quem é santo, continue nessa santidade. Quem é imundo e quem é injusto, está ali, certo? Então nós teremos 4 grupos ali. Não é só 2. 2, os que serão salvos e os perdidos. Só que aí Jesus vai mais fundo ainda. Tá? Porque tem, entre igrejas, existem uma briga entre eles. Eu chamo isso de nacionalismo religioso. A minha igreja é melhor que a sua. Uma coisa é dizer eu amo a minha igreja, outra coisa é dizer a minha igreja é melhor que a sua. E ficam brigando, porque são igrejas sem Jesus, sem Cristo. Laodiceia. O corpo de Laodiceia é um corpo de várias religiões cristãs juntas, todas brigando entre si. Em vez de focar no que é certo, estão focando um sendo melhor que o outro. Não deveria ser assim. O nosso objetivo é Cristo e pregar o Evangelho. É para isso que nós viemos. Se não é isso que nós fazemos, eu simplesmente saio e vou fazer o trabalho que mandaram fazer. Entende? Tá? É isso que está dizendo que está aqui. É isso que está em 22:11. Apocalipse 22:11. Vamos lá em Mateus 25:10. Tá? Mateus 25. Esta é a parábola das 10 virgens, que é forte, hein? E aqui encontramos um jargão que nós, adventistas, usamos muito. Tá? Olha aqui o verso 15. Aonde o 5 é o 15? Não, é o 10. 25:10. Tá? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Tá? Fechou-se a porta. Então, quando Jesus nasce, aqui é uma parábola para dizer como que vai acontecer lá. Tá? Então, a porta vai se fechar, bem claro, e ninguém mais vai entrar. Então, quando Jesus sai daqui, quando o sumo sacerdote ele sair, quando Jesus sair, ninguém mais vai poder entrar. Então, se aqui estiver um indivíduo que por fim caiu a ficha, agora eu quero, e se Jesus não está mais lá dentro, não adianta, já foi. Mas então, mais ele se arrependeu? Já foi. O pastor Sidney um dia falou a respeito que alguém chegou e interpelou Francisco de Assis. Ele estava limpando o quintal com enxada, falou, mas Francisco, você está aí, e se Jesus voltar, o que você vai fazer?
vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque quando ele voltar, não existirá tempo para mais nada. A obra está feita, tanto do lado bom quanto do lado mal. Sim. Não há tempo para correr, e vai ter essa corrida. Sim. A gente sabe que vai ser uma loucura. Sim. Muita gente vai clamar e às Sim. vezes até pessoas amadas, muito amadas pela gente. Às vezes até a gente mesmo também. Sim. A gente não tem essa certeza. Sim. O tempo de chance está sendo agora. Tá? Estamos tendo agora. Enquanto o sumo sacerdote está aqui, eu tenho chance ainda. Tá? Pode ser que meu último dia não seja na data que ele determinou, seja antes. Por exemplo, eu vou falecer, por exemplo. Tá? Então, esse que está aqui já era. Esta alegoria da porta fechada também acontece lá no dilúvio. A porta da arca estava aberta. E aí foi literal, a porta estava aberta. Era só entrar, ninguém entrou quando a porta fechou. E quem fechou a porta? O anjo desceu e fechou a porta. Quando a porta fechou, e quando caiu a ficha do povo, a porta estava fechada. Bateram e a porta não abriu. Tá? Porque houve chance, não quiseram, acabou. Tá? Isso é a parte dura, isso é o que a maioria dos cristãos não entende. Se Deus é amor, por que vai fazer isso? Peraí. Não entenderam então o evangelho, não entendeu aqui, tá? Ou ensinaram errado. E aí que está o caso, né? Você tem uma Bíblia na sua mão, não espera que o outro venha e um terceiro te ensine, escuta a própria voz de Deus, está aqui. Tá? Vamos lá para o outro, 22:12, Apocalipse. Vamos voltar para o Apocalipse 22, tá? 12. A última frase de Jesus, 22:12. Tá? Quando chega o horário marcado, tá? Para quem é empresário e que tem uma agenda a cumprir, porque os empresários vivem em cima de agenda. Acabou a agenda, acabou o horário, não apareceu a pessoa importante que tinha que falar com você, o que você fala? Está feito. Olha o que Jesus disse. 22:12. E eis que venho sem demora. Não é o está feito. Onde que está escrito está feito? Hein? Não, é no 11. Tá? Mas aqui, ó. Eis que eu venho sem demora. E comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir o quê? A cada um segundo suas obras. Tá? Dá uma olhada lá em Eclesiastes 12:14. Tá? Eclesiastes, está depois de Provérbios. Eclesiastes 12:14. O último livro, aliás, o último capítulo, o último verso. Tá? 12:14. Guarda, não... já pegou, né? Você lembra, né? Que em Apocalipse falou, ele vem para retribuir cada um segundo as suas obras, né? Olha Eclesiastes capítulo 14, e o verso 12. O 12:14. Tá? Diz assim, 12, o 14. Diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, é o mesmo caso. Então, ele vai sair para fazer isso. E tem mais um texto. Não, é esse daí, né? É isso daí. Tá? Esse é o ponto. Ele vai chegar para trazer à tona. Tá? Agora, tem um ponto lá em que eu falei no sábado passado, e eu vou enfatizar este sábado, tá? Hoje. Que é o seguinte, quando Jesus sai aqui está dizendo que é para retribuir cada um segundo suas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Até as que estavam escondidas. Então, cada um vai falar com Deus. Tá? Só que ele não tem desculpas nenhuma, porque Deus sempre deu tudo, as chances, as oportunidades, até que elas se esgotaram. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Só que é o seguinte,
Quando o sacerdote saía para cá, ele não saía para retribuir segundo suas obras. Ele separa, tá, a bênção da maldição. A maldição vai lá com Azazel, com o bode para Azazel, e aquilo é uma consequência. Mas ele saía para quê? Abençoar. Eu quero que prestem atenção neste ponto aqui. Ele saía para abençoar seu povo. Ele não saía para destruir, tá? Ele saía para abençoar. Fora da bênção era consequência. É isso que acontecia com Azazel, com o bode para Azazel. Tá? Quando Jesus sair, ele não vai sair para destruir os ímpios. Ele vai acabar com o pecado. Ponto. Só que ele vai sair para salvar, para abençoar seu povo. O que estiver fora daquele escopo é consequência, que é a destruição. Porque onde está Deus, não pode existir o mal. Embora Deus tenha o poder de criar, mas ele não criou. Ele criou o bem. E subsiste, o universo dele subsiste baseado no bem. Tem a liberdade? Tem. Poderia acontecer conosco, com outros? Poderia, mas aconteceu conosco. De nós entramos nessa onda de pecado. E foi a oportunidade que Deus queria. Estava previsto? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não entendo. Mas nessa onda, nós surgimos como uma oportunidade para poder mostrar o que o pecado significa. Eu não posso dizer, uma vez eu comentei sobre isso, eu falei, nós entramos com esse privilégio. Tem muita gente que se ofendeu porque nós temos o privilégio de conhecer o mal. Né? Mas eu vejo assim. Por quê? Porque não haverá uma segunda rebelião. Por quê? Porque todos nós já sabemos o que vai acontecer quando o pecado entra de novo. Então ninguém é doido, nunca será doido para saber o que eu tenho que fazer aqui, entrar nessa onda de pecado. Pode colocar o próximo slide, por favor? Tá? Esse aqui é importante. Tá? Isso aqui é importante. Tá? Daniel 12:1. Tá? Dá uma olhada em Daniel 12:1. Tá? Daniel 12:1. Capítulo 12, o verso 1. Assim que acontece, tá? Esse Daniel 12:1 é uma descrição o que acontece quando Jesus vai sair do lugar santo, do Santo dos Santos. Tá? Tem uma coisa especial que eu vou falar isso na semana que vem. Daniel capítulo 12, o verso 1. Começa assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Tá? E haverá tempo de angústia. Bom dia. Gonçalves, bom dia. Tá? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, aquele que for achado inscrito no livro da vida. Tá? Aqui marca o início de uma época em que ali está descrito como um tempo de angústia como nunca houve. Tá? Quando Jesus sai. Tudo isso que nós vimos é no momento em que ele sai daqui, o que acontece lá no céu. Tá? O que vai acontecer na terra? E esta é a descrição que começa a determinar o que vai acontecer na terra. Tá? Essas datas, esses eventos, eles marcam eventos no céu e na terra. O que vai acontecer no céu e o que acontece na terra. A descrição que nós vimos, o que acontece no céu. Agora, o que acontece na terra. Então, Daniel capítulo 1, ele descreve o que vai acontecer. Tá? E não só isso. Tá? Esse gráfico que está ali, tá? Eu coloquei
mostrando as profecias de Daniel, quando começa essa marca que está em cinza, quando começa o tempo de paz e quando ela termina. Só que a última data que nós temos específico mesmo, calculado matematicamente, é 1844. A partir dessa data em diante, nós não temos cálculos com data marcada. Vai acontecer isso em tal data, em tal ano, tal dia. Nós temos eventos. E a Bíblia não especifica entre um evento e o outro quanto tempo ele vai passar. Ele só fala eventos. Tá? E a Bíblia te fala desde os eventos, em cada capítulo de Apocalipse, de Daniel, ele te fala de pontos de vista diferentes. O mesmo evento. Tá? De maneiras diferentes. E aí só precisa pegar, destrinchar e colocar tudo na ordem, comparar e ver a sequência dos eventos. Só que de um evento para o outro nós não temos informação desse intervalo. Quanto tempo vai passar de um evento para outro? Mas já sabemos que são eventos, então nós precisamos ficar atentos. Tá? Aqui está 2026, estamos na época em que vai acontecer, estamos vivendo. Quando termina o tempo de paz? Qual é o evento? É o decreto dominical. É um outro decreto. Aqui começa com um decreto, aqui também termina com um decreto. Aqui começa o decreto de Artaxerxes, aqui um decreto de um presidente dos Estados Unidos. E aí todo mundo vai nessa mesma onda. Ok? Tá. Depois desse evento nós temos o fim da graça, que é a porta fechada. Só que essa porta fechada aqui, o que acontece? Nós já lemos tudo isso que está aqui. Agora vamos em Apocalipse 16:1. Tá? 16:1. Apocalipse 16:1. O que acontece na terra? Primeiro, já vimos que vai ter o quê? Angústia. Tá? Vai ter angústia, como nunca houve. Tá? Então, o que significa angústia como nunca houve? Desde os tempos de Adão, tivemos guerras, tivemos terremotos, tivemos uma enchente. Recebi um vídeo de uma família em Angola, numa região em Angola, onde a enchente devastou tudo. Todas as casas estavam destruídas. Os adventistas, as mulheres se juntaram e começaram a cantar e agradecer, chorando e agradecendo. Tá? Muita gente assistiu aquele vídeo e falou assim, olha só que resiliência, porque apesar de todos os problemas, eles estavam em pé. E precisa ficar em pé. Porque essas coisas vão acontecer. Eles passaram por angústias, terremotos. Estão passando por angústias. Tá? Pessoas machucando pessoas, são angústias, são pequenos, são localizados. Tá? Só que a angústia que está falando ali não é localizada. Ela é geral. Ela é global. Tá? Todas essas angústias que nós passamos, as únicas globais que nós tivemos foram nas guerras mundiais. Fora disso, nós não tivemos angústias globais, grandes, de grande porte, mas aquilo acabou. Que tipo de angústia que nós vamos passar? Precisamos saber quem estará angustiado. Aqui diz que haverá angústia, e o povo de Deus passará por essa angústia. E os outros? Tá? Então vamos dar uma olhada em... Não coloquei ali. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem algum... Depois desse aqui, está em Jeremias. Jeremias 36. Esse último, né? Tá. Aqui começa o início das pragas. Mas eu quero que vocês peguem, deem uma olhada em Apocalipse capítulo 7. Tá? Apocalipse 7. Deixa eu ver em Jeremias como está aqui. Apocalipse capítulo 7, o verso 1. Só que depois nós vamos dar uma olhada a ela no próximo
no próximo sábado. Tá? 7:1. Tá. 7:1 diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou a grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Tá? Esse texto que está ali tem uma informação extremamente, tem muita informação, mas tem uma que interessa para o estudo de hoje. Tá? Tá? Anjos segurando os 4 ventos. Tá? Que mais? Até selarmos os servos de Deus. Tá? Dê uma olhada agora em Jeremias, capítulo 30. Tá? Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. A graça. Jeremias, capítulo 30. Verso 5. Verso 5, o 6 e o 7. Diz assim. Acharam, né? Alex, conseguiu achar? Achou? Tá. 5 diz: Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor e temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto? Então por que eu vejo? Pois a cada homem com as mãos na cintura como a que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Tá? Tem duas informações aqui. Primeiro, fim da graça. Quando termina esse fim da graça, ela começa o quê? Começa tempo de angústia. Tempo de angústia. Isso é o que Apocalipse nos dá, né? Agora, Jeremias nos dá uma outra informação. Que nesse tempo haverão 2 grupos. Tá? 2 grupos. Um grupo que é representado por Jacó, e outro grupo, os que estão com tremor e temor. De que jeito que eles estão? Pálidos, como se estivessem dando a luz, e com medo. Tá? Então, esse que está aqui estará com angústia. Que angústia? Angústia para Jacó. Eles estarão passando por perrengues, mas não serão atingidos por algo que estes vão ter. Que são esses algos? As pragas. Início das pragas. Só que isso eu vou falar próximo sábado.
O que eu quero falar é o seguinte, tá? Nós vamos passar por esse tempo. Só que os que serão selados, falei isso no sábado passado, vou repetir agora. Os que serão selados, eles passarão por esta tribulação, a maior que já teve. Só que para passar essa tribulação, eles terão que treinar para poder passar aquilo lá. Tá? Uma vez eu ouvi uma Arnold Schwarzenegger numa entrevista. Quando eram jovens, nos filmes, eles ficavam brigando com o Sylvester Stallone, quem pegava as melhores armas. Só que Arnold falava, eu pegava aqueles dos tanques, ele pegava as dos soldados. Com uma mão, ele pegava as dos tanques, sabe? Tá? E o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone, ele pegava as armas pesadas, mas de soldados. Não era de tanque, com as duas mãos. E Arnold só com uma mão. Para que Arnold Schwarzenegger pudesse pegar e levantar, o que ele tem que fazer antes? Tem que treinar. Os que passarão pela angústia, eles treinaram outras pequenas angústias antes. E quando é que começam essas angústias? Antes. Então, hoje, se você tem problemas em qualquer área da sua vida, agradeça a Deus porque você está sendo treinado, principalmente nas financeiras. Você está sendo treinado para o futuro. Está treinando resiliências. Está treinando fé. Está treinando confiança em Deus. Está treinando todas essas coisas para que você possa passar. Então, hoje, começam essas coisas. Estamos sendo selados. Estamos ouvindo já ameaças de guerras nucleares? Não é o que nós estamos ouvindo nas notícias? Sabe o que significa isso aqui? Os 4 anjos segurando os 4 ventos, os anjos segurando os 4 ventos, significa que não vai ter guerra ainda. Por causa de quem? Porque os servos de Deus estão sendo selados. É por isso que não está tendo guerras. Senão os anjos já teriam soltado já e estaria começando lá. Então, saiba que quando o fim da graça terminar, vai acontecer algumas coisas. Ora, quando você terminar de selar, o que acontece? Os anjos fazem o quê? Soltam. E estes ventos significam o quê? Também significam guerras. Então, vai ter terceira guerra mundial? Vai ter terceira guerra mundial? Vai. Já está se falando isso já faz tempo. Vocês estão ouvindo isso nas notícias? Volta e meia, às vezes, o que está avançando para acontecer aqueles conflitos se desvanece. Por quê? Não aconteceram essas coisas porque Deus está esperando que você se aproxime, para que você seja um dos selados. E os que estarão selados farão parte dos grupos dos justos e dos grupos dos santos. Se você não é santo, então seja parte do justo. Porque é assim que está fazendo. Deus está desesperado por salvar. Ele quer salvar pessoas, todos. Inclusive aqueles que fizeram tanto mal. Ainda, por quê? Porque ainda tem chances. Não espere que o seu fim da graça acabe antes da agenda de Deus, com um atropelamento, com um infarto. Então a decisão é hoje. É agora, não é amanhã. Então, nós vamos ter angústia, sim, estamos tendo pequenas, mas a grande é essa que são partes, que essa está determinando para este grupo, os selados. Se você quer ser parte dos selados, saiba que você faz parte da equipe, da elite de guerreiros de Deus. Não. O que vai acontecer com essas pragas? Lembra que ele está dizendo que eles passarão pela angústia, mas não serão atingidos, porque esta turma estará passando por essa. Mas eu vou falar com mais detalhes próximo sábado. Tá? E isso é a parte importante. Tá? Que esta realidade que está aqui, tá? Não seja só informação que vai acontecer, que nós possamos viver acreditando que é assim que vai acontecer e eu não serei atingido. Mas para isso eu preciso acreditar, fazer parte dessa turma de resilientes de Deus que se levantam a cada perrengue. Hoje de manhã,
amanhã de manhã, todos os dias, eu entrego minha vida a Deus para que eu possa ficar em pé, apesar das circunstâncias. Quantos dias homens empresários, homens que estão na batalha, eles sentam porque não sabem mais o que fazer perante as peripécias da vida. Dinheiro não entra. Homens de Deus, e Deus permitindo. Por que acontece isso? Porque ainda faltam arestas. Né? Até brincamos dizendo, puxa vida, então eu devo ser uma joia raríssima, porque existem tantas impurezas em mim que precisam ser queimadas todas elas para que eu possa brilhar nas mãos de Deus. É isso que tem que acontecer. Tá? Vocês terão o privilégio de passar por tudo isso, porque eu acredito que esta geração é essa geração que vai passar por esse fim, porque pelo andar das carruagens, nós estamos vendo as coisas acontecendo aos nossos olhos. Estão se cumprindo tudo isso que está ali. Tá? Só que mais detalhes semana que vem. Tá? Só não entendo. Sim, pode. Porque essa angústia de Jacó, parece que ela tem um pouco a ver assim, com um pouco de incerteza de cada indivíduo, tipo assim, ver as coisas acontecerem, saber que a porta da graça fechou e será que eu estou incluído, será que eu fui selado? Sim. Isso, né? Sim, tem. Os selados saberão quando que a porta se fechou. Os outros não. Para os outros será como ladrão à noite, de aquela frase, aquele jargão de Mateus. A vida de Jesus será como ladrão. Para ele será como um ladrão, mas não para os selados. Os selados saberão. E a pergunta é, e eu? Eu tive um sonho assim, no ano passado, acho que em dezembro. Eu vi os acontecimentos, assim, muito um sonho muito real. E no sonho eu me pegava assim, será que eu estou entre... Eu ficava com essa dúvida, essa dúvida em... Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. O seu sonho não é diferente de outro que aconteceu lá na Colômbia. Um rapaz, de madrugada, ligou, pastor, eu quero me batizar. De madrugada. O que aconteceu? Não vou esperar. Não, tem que me ouvir. 3 noites consecutivas, o mesmo sonho. O garoto que não queria saber nada, no mesmo sonho. Jesus veio, todo mundo indo para o céu e ele ficando. Aí, desesperado. Tudo bem, foi um sonho. Noite seguinte, o mesmo sonho. Tá? O mesmo sonho, exatamente igual, e ele ficando. Né? Aí, mesmo sonho. Noite seguinte, o mesmo sonho. Aí já ficou grilado. Aí falei, opa, então eu estou ficando para trás. Tá? E aí ele levantou, acordou assim, num desespero, porque eu estou perdido. E aí pegou o telefone e ligou para o pastor. 3 horas da manhã. No dia seguinte ele foi batizado. Que conhecia tudo, mas era um rebelde. Uma decisão, né? Sim? Aí até que Deus foi lá e falou com ele. Tá? Deus tem maneiras de conversar com as pessoas. Tá? Deus é muito criativo. Então é isso que eu falo. Tá? Não deixe. Quer resolver os seus problemas? Resolve com Deus. Eu acho que isso todo mundo sempre tem, né? Aí. Nossa, é decisão. Tá? Vamos orar? Tá? Pai amado, nós queremos te pedir perdão por às vezes nós negligenciarmos as nossas decisões perante toda essa realidade que nós sabemos. Eu sei que as coisas estão acontecendo, estamos vendo o que está acontecendo. Como seria legal se todos os teus filhos soubessem essas verdades. Eu te peço de coração que nós que entendemos sejamos uma fonte para essas pessoas que não saibam. Peço de coração que nos ajudes a vivermos de acordo com essa verdade, essa certeza das coisas que virão e que o Senhor está no controle de tudo, cuidando dos seus filhos. As coisas não pioraram, Senhor, por causa dos seus filhos. E eu agradeço muito isso. Agradeço porque o Senhor teve a paciência com cada um de nós. E eu te imploro de coração que seja o Senhor que guia os nossos dia a dia, os nossos passos. Por favor,
nos ajuda a entender um pouco mais para nós podermos não somente viver, mas compartilhar com os outros essas verdades todas que o Senhor quer que todos saibam, para que todos se salvem. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nosso pequeno aperitivo está ali hoje. Tá? Pessoal, hoje o nosso estudo está às 2 horas, viu? Ele foi adiantado para as 2h30, porque vai ter um evento hoje às 4h30 e também não queremos que as pessoas... Você está sabendo que o Leandro Passo para ele? Ele vai estar aqui? Não, eu fui ontem no culto dele, ele está hoje e amanhã. Na Central? Ele está aqui na Iguaçu. Ah, tá no Iguaçu. Tá. Ontem ele estava à noite, hoje... Não, tudo bem, beleza. Hoje Tá, mas hoje às 4h30. Tá. Lá no Iguaçu. No Iguaçu, né? Tá. Então, mas hoje à tarde, aqui o pastor Paulo, ele está aqui, 4h30. Tá? E como ele é às 4h30 é o horário do nosso estudo, aí nós vamos, o nosso estudo vai para as 2h30. Tá? E aí já ficamos direto. Ok?